Olá, bom dia a todos. A paz seja com cada um, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa encher cada coração, possa dar paz e alegria, confiança, esperança, amor. Hoje domingo, né? Hoje domingo, dia 24 de janeiro, estamos iniciando uma nova série aqui na Escola Bíblica Dominical. Agora vamos estudar sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo na vida cristã. É uma nova série da editora Aleluia, o autor é Joel Ribeiro Camargo, e essa série de lições da Escola Bíblica que estamos começando hoje nos mostra quem é o Espírito Santo. Demonstra quem é o Espírito Santo, a importância dele para a igreja e para cada um de nós, e ensinará também como adquirir intimidade com o Espírito Santo. É importante para nós podermos conhecer mais e buscar mais, porque todos precisam da intimidade com o Espírito Santo, todos precisam ter um índice de relacionamento com Deus que seja mais próximo, que seja mais amigável, e isso é possível através do Espírito Santo. Deus Pai está no sublime trono, o Filho senta à sua direita no reino dos céus. Mas antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa, que assim que ele subisse, viria o outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos conhecer, né? O Espírito Santo como pessoa, como agente da Santíssima Trindade, como a terceira pessoa da Trindade, e quais são os atributos do Espírito Santo, quais são os atributos dele junto a nós, junto a Deus, e qual a obra que ele faz, né? Qual a obra que ele faz juntamente conosco aqui na terra, para que nós tenhamos assim a paz e a alegria. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e te glorificamos e colocamos aqui, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos à disposição da Sua palavra. Queremos, meu Deus, aprender mais para viver mais com paz, com sabedoria, com alegria. Queremos conhecer mais para ter mais intimidade contigo através do Teu Espírito Santo. Venha nos trazer a paz, a alegria, o amor, o fervor espiritual que nós precisamos para que possamos alcançar a maturidade cristã. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. A paz do Senhor para a irmã Rose, amém? Já está aí cumprimentando a gente, e a cada um que também já está participando, já está acompanhando, né? E interaja conosco, né? Mande aí a sua mensagem, converse conosco, pergunte, comente. Isso contribui com a aula. Amém? Bom, a primeira aula, o título é A Pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo como um ser pessoal. Vamos fazer a leitura em Efésios capítulo 4, versículos 4 e 6, né, que diz assim, amém. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, né, onde fala da unidade da fé. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, em que afirma que existe um só corpo, ou seja, uma só igreja, que é aqueles que creem e aceitam o Senhor Jesus como Filho de Deus,
como Salvador e Libertador de nossas almas, aceita que ele veio em carne, aceita que a morte dele foi para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, e crer e aceita que ele foi ressuscitado no terceiro dia e está vivo. Amém? Então, esse é o corpo de Deus, o corpo de Cristo, esses que creem, esses que aceitam. E o apóstolo também fala que há um só Espírito, e ele ainda coloca aí em letra maiúscula, porque ele está se referindo ao Espírito de Deus. Então existe apenas um Espírito Santo. Porque em Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus, e muitas pessoas falam que existem 7 Espíritos Santos. Não, não é isso. Ali em Apocalipse, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, falam de 7 virtudes do Espírito Santo de Deus, né? Vou até deixar aqui que aí depois você pode dar uma olhada. Apocalipse capítulo 3, né, versículo 1, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que são atributos do Espírito Santo. Vamos lá, e quais são esses atributos? O Espírito de graça, Espírito de vida, Espírito de adoção, Espírito de verdade, Espírito de súplicas, Espírito de poder e Espírito de glória. É um só Espírito, como Paulo fala aqui em Efésios capítulo 4. Porém, esse Espírito ele tem essas 7 virtudes, essas 7 qualidades, que expressa o amor de Deus para conosco, através das obras do Espírito Santo. Muitos também, muitas heresias, muitas seitas falam que o Espírito Santo ele não é um ser pessoal, né? Fala que ele é uma força, que ele é uma influência, que ele é uma luz, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, ele é uma pessoa. Não uma pessoa materializada como nós, não uma pessoa com corpo como nós, mas ele é uma pessoa espiritual. E o que é o fato do Espírito Santo ser uma pessoa? Ele tem atributos pessoais. Ele tem uma consistência emocional, uma consistência racional, uma consistência de ideal, ou seja, ele tem habilidades de uma pessoa, né? Porém, na qualidade de um Espírito Santo, de um Espírito puro, de um Espírito verdadeiro. Nós não podemos vê-lo, né? Nós não podemos vê-lo, mas ele existe e ele nos assiste e ele está em nós. Amém. A paz do Senhor também para a irmã Lenilce, que está interagindo aqui conosco, né? Amém. Bom, muito se fala na Trindade ou Santíssima Trindade, né? A Bíblia não usa esse termo, essa palavra, Trindade. Mas a Trindade, o que ela significa? 3 pessoas em unidade. Trindade, em resumo, é isso. 3 pessoas em unidade. 3 pessoas unidas. 3 pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, com o mesmo serviço, com o mesmo com a mesma razão de existir. Então, Deus, conforme Paulo fala aqui em Efésios capítulo 4, só existe um. Filho, só existe um. Espírito Santo, só existe um. Da mesma forma que só existe uma igreja. Existem várias denominações. Agora, igreja é só uma. O que é denominação? Denominação é aquela que você segue, que tem um nome, que tem um CNPJ, que tem um estatuto, que tem um regimento interno, que tem os seus documentos legitimamente reconhecidos, né? Essa é a instituição, essa é a instituição organizada, né? Onde você frequenta e chama de igreja. Agora, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, são todos aqueles que creem e aceitam, independente da denominação em que ele está, desde que ela seja uma denominação bíblica, desde que ela seja uma denominação que não tem heresias, que não tem invenção humana, que não tem regras humanas, porque todas as regras do corpo de Cristo
está nos 4 evangelhos, onde Jesus ensinou seus discípulos, né? Ali nos 4 evangelhos tem toda a orientação de como deve ser a vida cristã. No livro de Atos dos Apóstolos, tem todas as orientações de como deve ser uma igreja cristã, independente da denominação, independente do nome. Ela tem que ser igual está em Atos. Se ela não for, se a igreja não for como está em Atos dos Apóstolos, né, o formato dela, a forma de reunir, a forma de agir, se não for como está em Atos dos Apóstolos, ela não é uma igreja cristã. Ela não é uma igreja cristã. Então hoje tem muitas igrejas que é uma mistura, né, de cristianismo com paganismo, a mistura de cristianismo com heresias, com invenções humanas, regras humanas, entendimentos humanos. E ali na Bíblia, tanto nos evangelhos quanto em Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos, né, nas epístolas, está muito claro o que é uma igreja, como ela deve ser, como ela deve funcionar, como ela deve se organizar, que tipo de ação ela deve ter, como deve celebrar a Deus. Né? Então, não há dúvida nesse sentido. E o Espírito Santo, a função dele é agir. Né? Deus é o Supremo Pai, o Altíssimo, o Soberano, o Criador de todas as coisas, que coordena todas as coisas e todas as decisões estão com ele. O Filho é aquele que estava também na criação. É o Verbo de Deus que se fez carne. É a voz de Deus, a palavra de Deus que se fez carne, que nasceu virginalmente de uma mãe para que pudesse nascer debaixo da lei, para que pudesse nascer com a natureza adânica e vencer essa natureza adânica, nos ligando novamente com Deus. Esse é o Filho. E o Espírito Santo, ele é o agente da obra de Deus. Ele é o agente da realização da vontade de Deus. Ele estava na criação, porque lá no livro de Gênesis fala, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ou seja, o Espírito Santo ele já estava na criação. Da mesma forma que o Filho também estava na criação, e o Filho é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Ele fala aquilo que o Pai determina. Foi isso que Jesus ensinou. Eu não faço nada de mim mesmo, eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu falo vem do Pai. E de onde Jesus recebeu toda aquela inspiração? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é que inspirou ele, o Espírito Santo é que orientou, o Espírito Santo é que conduziu, e é essa mesma obra que o Espírito Santo faz hoje, como um agente de Deus, como uma das pessoas da divindade. É essa a função dele, é esse o papel dele. Portanto, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Se ele se relaciona conosco, se ele move sobre nós, se ele age conosco, é porque ele tem um tipo de característica que aproxima de nós. Né? Senão nós não teríamos como relacionar com ele. Né? Você se relaciona com outros seres, vamos citar um exemplo aqui, com seu animal de estimação, um gato, um cachorro, um bichinho de estimação. Você tem um relacionamento com ele? Tem. Ele tem um relacionamento contigo? Tem, mas é limitado. Tem coisas que ele não vai te entender e tem coisas que você não vai entender ele. Por quê? Porque ele não é um ser pessoal, ele é um ser animal. Já eu estou dando esse exemplo aqui para que você compreenda o que é um ser espiritual, um ser pessoal. Então, o ser pessoal é aquele que é semelhante. E a Bíblia fala que quando Deus fez o homem, ele fez a imagem e semelhança dele como ser pessoal. E na criação do homem também estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, se nós somos seres pessoais, Deus é um ser pessoal, Jesus é um ser pessoal e o Espírito Santo é um ser pessoal. Amém? Vamos lá, vamos agora ver alguns aspectos dos traços característicos do Espírito Santo que demonstram na Bíblia que ele é um ser pessoal.
né, combatendo as heresias que dizem que ele não é, que ele é uma força, que ele é uma luz, que ele é uma influência, que ele é uma energia, que ele é isso. Não, ele é um ser pessoal. Não vamos menosprezar a pessoa do Espírito Santo, não podemos diminuí-lo, mas devemos fazer com que ele tenha o seu mérito, o seu reconhecimento como agente de Deus, como agente da Trindade. Então, qualquer ensinamento que venha, que ele é uma luz, que ele é uma força, que ele é uma influência, que ele é um raio, que ele é isso, que ele é aquilo, não, ele é um ser pessoal. Ele é uma parte de Deus. Vamos lá, o seu intelecto, né? O Espírito Santo, ele tem intelecto? Tem. O que é intelecto? O intelecto está ligado à inteligência. Isso é o intelecto. O intelecto é a capacidade de raciocinar, pensar, refletir, entender, compreender. Tudo isso está relacionado ao intelecto de uma pessoa. Então, se o Espírito Santo ele tem um intelecto, significa que ele tem inteligência. Ele tem conhecimentos, e é isso que nós vamos ver aqui. Né? O comentarista ele cita o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, né? João 14, 26, para descrever que o Espírito Santo ensina e faz o crente lembrar. É ele que nos dá instrução e é ele que nos traz lembrança. É o Espírito Santo que faz com que nós possamos lembrar das coisas. Você já prestou atenção que às vezes você vai na escola bíblica, você escuta, ou você participa aqui da escola bíblica pelo Facebook, escuta o que a gente fala, vai num culto, escuta uma pregação e você fica com aquilo na cabeça, mas depois parece que esquece. E na hora que você precisa, te vem a lembrança. Na hora que você necessita daquilo, aquilo vem na lembrança. Aquele versículo vem na lembrança, aquele ensino vem na lembrança. E isso é o quê? Isso é o Espírito Santo que te dá um despertamento. É o Espírito Santo que te traz na memória a lembrança daquilo que você já ouviu, que você já leu na Bíblia, que você já escutou alguém pregando, que você já ouviu numa escola bíblica. Por isso que é importante você estar sempre lendo a Bíblia, porque você vai captando, e mesmo que parece que você não decorou, mas na hora que você precisa, o Espírito Santo te faz lembrar. Às vezes você não sabe aonde está na Bíblia, né? Eu sei que isso está na Bíblia, que eu já li. Diz isso, isso e isso. Você não lembra do capítulo, do versículo, do livro, mas você lembra que está na Bíblia. E isso é bom para o seu viver, isso é bom para corrigir as suas atitudes, isso é bom para corrigir o seu comportamento. E quem é que te dá essa lembrança? O Espírito Santo. Né? É ele que te faz lembrar, é ele que te faz trazer na lembrança aquilo que foi ensinado. Amém? Portanto, o Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar. Referência está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Sobre o intelecto do Espírito Santo, sobre a inteligência do Espírito Santo, aqui na lição também fala que é o Espírito Santo que tem sabedoria e inteligência, e é essa sabedoria e essa inteligência que age em nós. Por isso que nós temos que orar pedindo sabedoria a Deus e pedindo inteligência de Deus. Porque toda sabedoria, toda inteligência, ela vem de Deus. Né? Que Satanás não quer que nós sejamos inteligentes, ele quer que sejamos bobões, né? Tolos. Ele quer que nós não tenhamos qualquer capacidade de raciocínio. Essa é a vontade de Satanás. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos ter sabedoria e inteligência. E isso vem de onde? Do Espírito Santo. É ele que nos dá essa capacidade, é ele que nos inspira nessa capacidade. O comentarista até cita aqui o Evangelho de João, capítulo 16, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Nesses dois versículos, né, João 16, 13 e 14, ele fala que o Espírito Santo
é quem anuncia Cristo e nos guia a toda a verdade. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, quando nós reconhecemos que a obra que Jesus fez no Calvário é suficiente para nos salvar, quem que nos dá esse convencimento é o Espírito Santo. Porque por nós mesmos nós não teremos esse convencimento, porque é um grande mistério. É um grande mistério. Não dá para você crer por crer. Para você crer de verdade, para você crer de uma forma verdadeira, é o Espírito Santo que te convence. É Ele que te traz esse entendimento, é Ele que te dá essa sabedoria e essa inteligência para crer que aquilo que está sendo falado sobre Cristo, aquilo que está sendo falado sobre Jesus, é uma verdade. Né? Aquilo que está sendo falado sobre Jesus é verdade. Então é Ele que nos convence, é Ele que nos dá essa sabedoria e essa inteligência para compreender. Você já prestou atenção que às vezes você prega para alguém, fala quem é Jesus, a obra de Jesus, a importância de aceitar Jesus, entra por aqui, sai por aqui e a pessoa não entende nada? Por quê? Porque essa pessoa não está aberta ao Espírito Santo. Essa pessoa está bloqueada para as ações do Espírito Santo. Aí entra pelo um ouvido e sai pelo outro, ele não consegue entender. Você explica, você dá exemplo, você é o mais claro possível e a pessoa não consegue entender. Então, quando isso acontece, aí você ora pedindo a Deus que dê a essa pessoa sabedoria, que dê a essa pessoa entendimento para que ela seja despertada. Porque senão ela continua bloqueada e não consegue entender a palavra de Deus, aquilo que você está anunciando para ela. Ainda sobre o intelecto, né, ainda sobre a inteligência do Espírito Santo, a lição nos traz aqui como referência Romanos capítulo 11, versículo 33, né, Romanos 11, 33, onde fala que o Espírito Santo tem conhecimento e conselhos para nos dar. O Espírito Santo possui conhecimento e conselho para nos dar. Quando nós oramos, né, pedindo a Deus, Deus, eu preciso tomar uma decisão, Deus, eu preciso decidir, mas eu estou inseguro, eu estou confuso, me dê um entendimento, me dê sabedoria, me ajude a tomar decisão. É o Espírito Santo que vem te trazer o entendimento. É o Espírito Santo que vem te trazer conhecimento. É o Espírito Santo que vem te trazer consolo e trazer o conselho que você precisa para poder tomar uma decisão, para que você possa ter a sua mente livre para decidir. Não é isso aqui. Porque tem coisas que deixam a gente confusa, tem coisas que a gente não consegue decidir sozinhos, tem coisas que a gente não consegue decidir por nós mesmos. Então nós temos que orar, pedir a Deus que nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê o entendimento para que tome uma decisão correta. E quem é que faz isso em nós? O Espírito Santo. Ele nos faz ver os mistérios de Deus. Ele nos revela aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que nós não conseguimos compreender. Ele traz na revelação. Como? Nos dando entendimento, nos fazendo compreender. Aí é que está o cuidado de sair procurando profetas por aí, viu? Cuidado com isso. Ah, tem uma pessoa ali que ora por revelação, eu vou lá. Cuidado com isso. A pessoa pode estar falando pela própria mente, a pessoa pode estar falando inspirado por Satanás. Portanto, muito cuidado com essas revelações aí, porque a verdadeira revelação, ela vem da palavra. A verdadeira revelação é o Espírito Santo que dá. É Ele que coloca no teu coração e na tua mente para que você acerte. Deus usa pessoas para falar? Usa. Mas Deus usa pessoas para falar aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos falando com Deus e nós não conseguimos ainda entender.
E a profecia ela vem para trazer paz, consolo, orientação e exortação. Exortação também. Essas são as razões das quais Deus fala conosco. E o melhor é você ter intimidade com o Espírito Santo. Ao longo dessa série de estudos, você vai aprender a ter intimidade com o Espírito Santo. Não vamos aprofundar nisso hoje, porque hoje é uma aula sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo como um ser pessoal. Amém? Mas outras lições vão trazer esses detalhes. Bom, ainda sobre o intelecto, sobre a inteligência do Espírito Santo, ele tem a revelação da verdade de Deus. É ele que traz para nós a revelação da vontade de Deus. O Espírito Santo, eu estava falando agora há pouco sobre profetas, né, que o povo anda buscando profetas. Existe hoje profetas? Não. Hoje existe o dom de profecia. E eu vejo muitas pessoas se auto-intitulando profetas, outras pessoas dizendo que um é profeta, outro é profeta. Não existe profetas hoje. Existe o dom de profecia. Qual é a diferença? O profeta, ele falava por Deus o tempo todo. Ele estava o tempo todo ali ligado com Deus. O dom de profecia é você viver normalmente e ter inspiração de Deus para poder falar, ensinar, orientar, consolar e exortar através da palavra de Deus e não através da própria palavra, que tem profetas aí que não conhecem nada da Bíblia, absolutamente nada, né? E o dom de profecia, ele não trabalha só. Tá? O dom de profecia, ele trabalha junto com outros 3 dons, né? Que é palavra de sabedoria, né? Palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Por que o dom de profecia age com esses 3 dons? Quem não tem o dom de palavra de sabedoria, quem não tem o dom de palavra de conhecimento e quem não tem o dom de discernimento de espírito, também não tem o dom de profecia. Porque esses dons eles agem juntos. É impossível agir de separado. Ah, mas a pessoa fala tudo da minha vida. É um demônio de adivinhação. Lembra quando Paulo estava em missão, que aquela moça ficava atrás dele, falando e adivinhando a vida de Paulo, aquela coisa toda? E Paulo virou para ela e sai, Satanás. Né? E ela caiu no chão liberta. Era um espírito adivinhão. Era um espírito adivinhão que estava naquela moça e falava as coisas. E o espírito adivinhão é assim, ele chega e começa a dizer aquilo que ele vê na vida da pessoa. E Satanás ele tem essa capacidade de ver o que a pessoa está fazendo. E aí o espírito adivinhão ele vem e fala aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa fez, e a pessoa fica impressionada, como que ele sabe? E vai dar ouvido às mentiras. E tem muita gente morrendo na fé porque está sendo guiado por falsos profetas. Portanto, estejam atentos. O dom de profecia, ele vem do Espírito Santo e ele é acompanhado dos dons de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? Saber que espírito é aquele que está falando. Porque na nossa mente age 3 campos. O nosso próprio pensamento, as influências de Satanás no nosso pensamento e as influências de Deus em nossos pensamentos. Então, quando nós estamos pensando, nós temos que ter discernimento de espírito para saber se é a nossa própria mente, se é o demônio falando em nosso pensamento ou se é o Espírito Santo de Deus falando em nosso pensamento. Tá? Muito cuidado com o que pensa, com o que planeja, com o que raciocina. E muito cuidado também com os adivinhões que se dizem profetas. 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 10, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus, ou seja, ele mergulha num entendimento mais profundo sobre Deus e de Deus. E só ele tem essa capacidade de trazer revelações profundas que nós não conseguimos ter como pessoas normais. Bom, agora vamos estudar sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Se ele é um ser pessoal, ele também é um ser sensível. O que é esse ser sensível? Assim como ele tem inteligência, ele tem sentimentos. Ele tem capacidade de sentir as coisas. E sobre isso, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele age também no campo das emoções. Tá? Ele age no campo das emoções. E vamos ver aqui alguns aspectos sobre a sensibilidade do Espírito Santo, sobre o sentir do Espírito Santo, sobre aquilo que ele sente. O Espírito Santo, ele sente amor. Ele sente amor. O comentarista aqui da lição, ele cita até Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Para falar sobre a sensibilidade de amor do Espírito Santo. E o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outra pessoa, isso é amor. Como que você sabe que você ama alguém? Quando essa pessoa se dá bem na vida e você se alegra com ela, não sente inveja. Quando essa pessoa tem algum motivo de uma grande alegria e você se alegra com ela. Quando essa pessoa tem um motivo de uma grande tristeza e você entristece também com ela, então você ama essa pessoa, você está revelando o seu amor. Né? Agora, quando tem inveja, quando a pessoa está de mal a pior e você se sente vingado, se sente superior, aí não é amor. Aí é um desamor. Portanto, o amor é o amor é refletido em ti através daquilo que você sente pelo outro. Se você sente pelo outro coisas boas, você ama. O dom do amor está contigo. Se você odeia, se você tem sentimento de vingança, se você tem sentimento de inveja, então você não ama o próximo. Né? Depois dá uma lida aí em Romanos 15, 30. O Espírito Santo também, ele tem sensibilidade para a alegria. Né? Ele age também na alegria, ele move também na alegria. É ele que nos traz o entendimento da alegria. A alegria do Espírito Santo não é toda alegria, tá? Vamos citar um exemplo aqui, a pessoa quando bebe, né, que fica ali de fogo, fica bêbado, ele fica alegre, ri, fica todo extrovertido, mas depois passa. Depois que passa o efeito ali, tudo aqui, a vida dele volta a ser o normal, vem aquela ressaca, vem aquela coisa ruim. Então isso não procede do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é uma alegria pura. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, né? Não se embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é fonte de alegria. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, está transbordando do Espírito Santo, né? Tem um nível de intimidade com o Espírito Santo, essa pessoa é alegre, essa pessoa é feliz, essa pessoa tem motivos para ser feliz. Não há, ele pode ser pobre que ele é feliz, ele pode ter problemas na vida que ele é feliz, ele pode estar debaixo de grande ameaça que ele é feliz, ele é alegre, ele tem virtudes do Espírito Santo, ele tem confiança no Deus Altíssimo e Soberano, ele tem consolo, ele tem paz. Isso é importante.
Atos capítulo 2, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13, nos fala sobre a alegria que nos vem através do Espírito Santo. Que quando os primeiros cristãos que estavam reunidos ali em Jerusalém, aquele grupo de 120 pessoas que estava reunido orando com os apóstolos, e de repente foram batizados pelo Espírito Santo, sentiram aquele mover do Espírito Santo, eles sentiram grande alegria. Ali em Atos 2 fala que a alegria deles foi tão grande que as pessoas que observavam pensavam que eles tinham bebido bebida alcoólica, que eles estavam bêbados. Mas não, era uma alegria pura, era uma alegria verdadeira, não era uma alegria fantasiosa, não era uma alegria falsa, era uma alegria verdadeira. O Espírito Santo, ele age também, né, na sensibilidade da tristeza. E o Espírito Santo entristece? Se ele é uma pessoa, ele entristece. E quando que o Espírito Santo entristece? Quando as nossas atitudes não agradam a Deus. Quando o nosso comportamento não agrada a Deus. Por isso o cristão ele tem que ter cuidado com o que fala, com o que age, com o que vê, cuidado com a internet, cuidado com o que anda vendo aí no celular, tá? Muito cuidado, porque isso entristece o Espírito Santo. Isso afasta o Espírito Santo, isso distancia o Espírito Santo de você. Tá? Muito cuidado. Né? E isso entristece o Espírito Santo. O cristão, ele pode entristecer o Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, quando não dá importância à voz do Espírito Santo e quando não dá importância para as orientações do Espírito Santo. Portanto, isso também entristece o Espírito Santo. Não só quando temos alguma atitude que não é boa, mas também quando negligenciamos a presença dele, quando negamos a voz dele, quando não queremos escutar a voz dele. Você já parou assim para pensar que às vezes você fala, dá um conselho para uma pessoa, você sabe que uma pessoa vai se meter numa grande enroscada e você alerta essa pessoa, você orienta essa pessoa, quando você vê a pessoa está fazendo tudo diferente daquilo que você alertou, você não entristece, você não fica triste? Então, o Espírito Santo ele age assim também. Quando ele nos orienta, quando ele direciona, quando ele nos dá inspiração, quando ele nos dá respostas, quando ele fala conosco e nós agimos diferente, ele fica triste conosco. Ele fica aborrecido com a nossa teimosia, com a nossa incapacidade de ouvi-lo, né, de ser sensível a ele. Depois você dá uma lida aí em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o 25. Leia Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 25. E você vai ver o que você faz que entristece o Espírito Santo, né? As obras da carne. Você vai ver como que você entristece o Espírito Santo. Também dá uma lida em Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 30, para você ver como você entristece o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala a respeito do Espírito Santo que fala dentro de nós com gemidos inexprimíveis. O que seriam esses gemidos inexprimíveis que está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 fala que o Espírito Santo fala dentro de nós com gemidos inexprimíveis. O que seria isso? Seria que ele sente a dor que nós sentimos. Ele sente a aflição que nós sentimos. Ele sente a tristeza que nós sentimos. E aí você pode ver o quanto o Espírito Santo ele é próximo de nós. Vamos citar um exemplo aqui, né? O pai e a mãe, quando vê o filho triste, eles entristecem também. Quando eles vê o filho sofrendo, eles sofrem juntos.
O marido também, quando vê a mulher, a esposa sofrendo, ele sofre também. A esposa, quando vê o marido sofrendo, triste, ela fica também triste, ela também fica abatida. Os filhos, quando vê os pais assim, eles também entristecem, eles também se abatem. E o Espírito Santo, como pessoa, ele também tem esse tipo de sentimento. E quando o apóstolo Paulo fala ali em Romanos, capítulo 8, né, versículo 26, que o Espírito Santo ele fala com gemidos inexprimíveis dentro de nós, é porque ele sente o que nós sentimos. Ele percebe o que nós percebemos. Ele tem ali os mesmos sentimentos que nós temos quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, quando nós estamos falando com Deus. Amém? E ainda o Espírito Santo pode ser apagado de nós. Ele pode ser tentado e ele pode ser afrontado. E a Bíblia nos alerta que todos os pecados têm perdão, mas os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão. E esses pecados são os pecados de afronta, os pecados de tentação contra o Espírito Santo, de zombaria contra o Espírito Santo. Por que são pecados sem perdão? Porque quem convence a pessoa de que ela está pecando, de que ela está errando, é o Espírito Santo. Quando você tem aquele despertamento assim que fala, isso eu não posso fazer. Isso eu não posso agir dessa forma, eu não posso pensar dessa forma, eu não posso fazer isso. Quem é que te dá esse despertamento? O Espírito Santo. E se você peca contra o Espírito Santo, ele se distancia em você e você não vai ter o entendimento, você não vai ter esse despertamento de que você está pecando. Por isso é um pecado sem perdão. Depois você dá uma lida aí, anote aí no seu caderninho, Atos capítulo 5, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Que aí você vai ver como é que você apaga o Espírito Santo, como é que você tenta o Espírito Santo e como é que você afronta o Espírito Santo. O Espírito Santo, como ser pessoal, ele também tem vontades. Se nós temos vontades, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele também tem vontades. E vamos ver sobre isso, né? Quais são as vontades do Espírito Santo. É a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Ele tem essa capacidade. Ele tem uma capacidade de escolher, ele tem uma capacidade de decidir, ele tem uma capacidade de agir que não falha. Porque ele é Deus, ele está com Deus, ele vem de Deus, a mente dele é a mente de Deus. É só um em unidade, né? É só um em ação. Então, o Espírito Santo ele age também no campo das vontades, porque ele é um ser pessoal. Vamos lá, aonde que o Espírito Santo age com a vontade? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quando o Espírito Santo reparte os dons na igreja, é ele que escolhe quem vai ter o dom, o talento. Né? É ele que escolhe. Eu queria tanto o dom de orar por cura, por milagre. Mas para que você quer? Por vaidade, orgulho, para disputar com alguém ou para ser útil no reino de Deus? O Espírito Santo consegue compreender isso. Ele consegue saber qual é a sua intenção. Ele consegue entender qual é a sua vontade. Então ele não se engana. Ele não se engana. Quando você pede, quando você quer alguma coisa, quando você deseja alguma coisa, o Espírito Santo, ele sabe qual é a sua vontade. Não adianta mentir, né? Vamos citar um exemplo aqui, né? Eu fico vendo assim, as reportagens sobre
as pessoas que estão apostando na loteria. Para começar, jogo de azar é visto na Bíblia como pecado, né? O jogo de azar é pecado. Bom, mas vamos lá. A pessoa está jogando na loteria. Aí é pergunta, né? O que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar isso, eu vou fazer aquilo, né? Só coisas boas. No entanto, a pessoa quando ganha na loteria, a gente tem visto assim o histórico, ele fica soberbo, como todo que tem muito dinheiro. Ele fica soberbo. Ele esquece dos parentes, ele esquece dos amigos, o marido abandona a esposa e os filhos, arruma uma amante, e é assim que acontece na realidade, né? Acaba trazendo maldição, né? Acaba trazendo tropeço para a vida das pessoas. Então o Espírito Santo ele conhece a vontade. Não adianta a pessoa falar da boca para fora como esse exemplo que eu dei, né? Quantas vezes eu já vi pessoas também orando na igreja, né? Deus, eu quero tal coisa porque isso. Eu vou citar um exemplo aqui. Uma vez um irmão, né, orava, Deus, eu não aguento mais andar a pé, me conceda, Deus, condições para comprar uma moto, porque aí eu vou chegar sempre antes na igreja, eu não vou mais chegar atrasado, porque eu vou poder participar de tudo na igreja. Ele orava desse jeito, eu lembro perfeitamente. E Deus concedeu, Deus abençoou, abriu as portas e ele pôde comprar aquela moto que ele tanto combinou com Deus. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi faltar em tudo que tinha na igreja. Quando andava a pé, chegava atrasado, mas chegava. Depois que comprou a moto, nem aparecia mais. E ele tinha prometido para Deus que com a moto ele ia chegar mais cedo, ele ia ser mais pontual, ele ia poder participar de tudo. E ele não cumpriu aquilo. Ele não cumpriu aquilo que ele prometeu para Deus. Então, o Espírito Santo conhece a vontade. Por que concedeu? Tem coisas que são concedidas para abençoar, mas tem coisas que são concedidas para quebrar o orgulho, para quebrar a soberba, para que a pessoa seja julgada por isso, para que a pessoa passe pelo juízo de Deus por causa disso. E essa pessoa um dia vai ter um quebrantamento, um arrependimento, vai se voltar para Deus, ou então essa pessoa vai se perder para sempre e não vai ter a misericórdia de Deus. Depois você lê aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, né, para falar sobre, que fala sobre o repartimento dos dons, que é o Espírito Santo que escolhe. Aí eu queria tanto tocar instrumento, para quê? Né? Qual o objetivo? Não, para glorificar a Deus, amém. Se o Espírito Santo sente que isso é verdade, que você está querendo ajudar na obra, que você quer contribuir com a igreja, ele vai te desenvolver para isso. Caso contrário, você pode até desenvolver, mas não vai ser na inspiração do Espírito Santo. É bem diferente. É bem diferente. A vontade do Espírito Santo age também na permissão ou no impedimento. Aquilo que o crente pede em direção, o que vai ser permitido ou o que vai ser proibido, é o Espírito Santo que coloca na mente e no pensamento. É o Espírito Santo que age para impedir que nós fazemos alguma coisa, que agimos de alguma maneira, ou é ele que vai nos encorajar a agir ou a fazer de determinada maneira. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. Atos, capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo também age na sua vontade no convidar. Convidar como? Vamos lá. É o Espírito Santo que convida a pessoa a aceitar Jesus. Portanto, se você quer que um parente, que um amigo se converta, comece orando para aquela pessoa. Comece apresentando aquela pessoa em oração. Para que quando você chegar com a palavra, quando você chegar com o convite, quando você chegar com o despertamento da palavra de Deus para essa pessoa, ela já esteja espiritualmente preparada pelo Espírito Santo para ouvir.
senão é aquilo. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Mateus, capítulo 11, versículo 28, né? Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu fico vendo assim alguns crentes, né, que não comparecem na igreja, e aí você pergunta, né, o que aconteceu, você não foi? Ele fala, não, que eu estava muito cansado. Ora, então essa pessoa não é cristão. Então essa pessoa ainda não é convertida. Por quê? Porque está aqui, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando a pessoa fala, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, ele não tem fé que Deus age. Ele não tem fé que Deus dá o descanso. Ele não tem fé que Deus ajuda ele a resolver. E o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar cada vez mais cansado, vai ficar cada vez mais afadigado, vai ficar cada vez mais sufocado, vai ficar cada vez mais agitado, porque ele não tem a glória do Espírito Santo. Então, cuidado com as desculpas, cuidado com as desculpas. E tem muitas pessoas que falam isso. Eu não fui no culto, não fui na escola bíblica, não fui em tal coisa, porque eu estava muito cansado. E olha que eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu chego na igreja esgotado? Quantas vezes eu chego na igreja assim afadigado? Um dia difícil, um dia movimentado, um dia agitado. O corpo está cansado, a mente está cansada, mas ali durante a celebração Deus traz o alívio. Durante a celebração Deus traz paz. Durante a celebração Deus traz tranquilidade. E eu saio de lá renovado. Eu digo por experiência própria. Né? Então, é o Espírito Santo que convida a pessoa, é o Espírito Santo que age. Então quer dizer que quando a pessoa fala que não vai porque está cansado, o Espírito Santo não convidou ele? Veja a que ponto que a pessoa chegou, a ponto de não ser escolhida pelo Espírito Santo para estar lá hoje, naquela celebração. Para estar lá naquele dia, naquele momento e naquela hora, pelo não ter sido escolhido pelo Espírito Santo para estar lá. Poxa, eu vou ficar chateado com o Espírito Santo porque ele não me escolheu. Não, não é isso. Pelo contrário, você tem que ficar preocupado contigo, você tem que ficar preocupado com as suas atitudes, você tem que ficar preocupado com o seu comportamento, você tem que ficar preocupado com aquilo que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25. Dá uma lida aí, Gálatas 5, 16 a 25, que você vai ver o que distancia o Espírito Santo de você. O que faz com que você fique insensível aos comandos do Espírito Santo. Preste atenção aí que você vai entender. Então, o Espírito Santo é ele que convida a pessoa, é ele que motiva, é ele que alegra a pessoa, é ele que dá ânimo para a pessoa ir para a igreja. Então, quando a pessoa está desanimada, eu estou desanimada, não consigo orar, não consigo ir para a igreja, tem hora que estou querendo... Fique preocupado, meu irmão, fique preocupada, minha irmã, contigo. Saiba que você está ofendendo o Espírito Santo, por isso que está abatido desse jeito. Veja onde é que está errando, veja onde é que está falhando, ore, converse com o Espírito Santo e fala onde é que eu estou te afugentando, aonde é que eu estou me distanciando de ti. E seja um obediente, né? E cumpra, e faça aquilo que ele orientar, que ele determinar, e você vai ser bem-aventurado. O Espírito Santo age também na vontade de orientar. Quando você ora, quando você faz uma oração, ou quando você faz uma consagração, um jejum, buscando a Deus, o Espírito Santo ele te orienta. Tem coisas na vida que basta uma oração comum, mas tem coisas que você tem que orar com jejum e oração, para que você tenha o entendimento, para que você tenha o despertamento, para que você compreenda aquilo que Deus está te proporcionando. Amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
versículo 2, Atos capítulo 13, versículo 2, nos fala sobre a orientação do Espírito Santo na oração e na consagração. Amém? E para finalizar, aqui diz assim, portanto, as evidências decorrentes dos ensinos bíblicos mostram que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não há vida cristã abundante sem o auxílio do Espírito Santo. Ele torna a fé dinâmica e nos dá a compreensão exata da vontade de Deus. Amém? Então, nada de pensar que o Espírito Santo é uma luz, é uma força, é uma energia, é não sei o quê. Tira esses vocabulários, esses pensamentos da tua cabeça. Deus é um ser pessoal. Jesus é um ser pessoal. O Espírito Santo é um ser pessoal. Se converta à verdadeira Trindade. Nada de ficar pensando como o mundo pensa, nada de ficar colocando a sua fé naquilo que o mundo coloca, mas buscai intimidade com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa e você quer ele contigo, você tem que ter amizade com ele. Você anda com o inimigo, você passeia com o inimigo, você trabalha com o inimigo, você convive com o inimigo? Não. Você vai fazer isso com pessoas que você gosta e com pessoas que você confia, não é isso? Então, o Espírito Santo como pessoa é isso. Ele vai agir, ele vai mover se ele vê confiança em você, se ele vê que você o aceita, se ele vê que você participa. Amém? Louvado seja Deus e que o nome do Senhor seja louvado e glorificado e que nós possamos ser grandemente abençoados com essas lições sobre o Espírito Santo. E nós estaremos também estudando na próxima aula como que o Espírito Santo agia no passado, no Antigo Testamento. Depois nós vamos ver o Espírito Santo na vida de Jesus. Outra lição vai falar sobre a promessa e a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Outra lição vai falar sobre o Espírito Santo na vida cristã. Outra lição vai falar sobre o Espírito Santo e as missões. O Espírito Santo e a unidade da igreja, a santificação da igreja. O Espírito Santo na entrega de dons, talentos e ministérios. O Espírito Santo a serviço da igreja. O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo com poder, ferramentas de ação, de defesa, de milagres. O Espírito Santo na formação do caráter do cristão e sobre o pentecostalismo moderno, para que a gente venha saber se é de Deus ou se não é de Deus. Que nem tudo aquilo que é piseiro, gritaria, que essas coisas aí tá mais para estar longe de Deus do que tá para perto de Deus. O Espírito Santo ele age na brandura, ele age na serenidade, ele age na prudência, ele age no mover da glória e do poder de Deus. Amém? Louvado seja Deus, que você tenha um bom domingo, medite na palavra. Domingo é dia do Senhor, é dia de dedicar a Deus. Dedique a sua família, dedique as suas causas, mas não deixe de dedicar também a Deus, tá bom? Ainda estamos sobre o decreto do governo do estado, que coloca toque de recolher a partir das 20 horas. Então, ninguém pode sair na rua a partir das 20 horas, a não ser que seja a trabalho ou para buscar um posto de saúde, comprar um remédio, alguma necessidade urgente. Caso contrário, está proibido circular das 8 da noite às 6 da manhã em Rondônia inteira. E, lamentavelmente, as informações que nós temos é que os hospitais continuam lotados em Porto Velho e também nos municípios do interior de Rondônia. E que o vírus que está agindo agora, ele é diferente, ele não é mais aquele primeiro vírus, ele sofreu uma mutação. É igual está acontecendo em Manaus. Diz que ele é muito mais agressivo
e traz muito mais sequelas. Então é permanecer cobertos pela graça de Deus, orando, clamando, sendo prudente, né? Respeitando as normas de saúde, respeitando as normas de higiene, de afastamento, distanciamento. Muito cuidado, né? Vou visitar ali meu amigo, vou visitar meu parente. As principais contaminações estão acontecendo dentro de casa. As principais contaminações estão acontecendo entre familiares e entre amigos, né? Então, muito cuidado. E não tem leito hospitalar. Então, ore, consagre-se a Deus, peça a proteção de Deus, mas seja prudente também, né? Para que logo possa passar, para que logo venha a vacina, para que logo a população esteja imunizada, para que logo a vida volte ao normal, que não podemos perder 2 anos. Já perdemos 1 ano. E se continuar do jeito que está, vamos perder 2 anos. E não podemos. Vamos reagir. Faça a tua parte, cobre do outro também. Lembra quando surgiu aquela epidemia de dengue? Que a orientação é: limpe o teu quintal, mas olhe no quintal do vizinho e veja se está sujo. Se tiver, denuncie, né? Manda o vizinho limpar ou então chama a saúde pública para vir aí dar um chacoalhão no vizinho. E controlou a dengue naquele tempo, acalmou, diminuiu. Agora voltou de novo, mas as pessoas já sabem o que fazer. É a mesma coisa agora. Agora também é prudência, zelo e cuidado. Amém? Oremos para encerrar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Gratos somos pelo Seu poder e glória, pelo mover do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, por esta manhã ter instruído a nossa vida, pelos ensinamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar acompanhando essas aulas que falam sobre o Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo o entendimento, quebrando a resistência, quebrando os ensinamentos errados, apagando da nossa mente tudo que aprendemos errado através do Espírito Santo, para que possamos aprender novamente, para que possamos entender novamente e adquirir um nível de intimidade que agrada. Dai-nos um domingo de paz, guarda-nos, proteja-nos de toda peste, moléstia, todo mal, toda violência. Blinda-nos, ó Deus, e estaremos seguros. Dai-nos dias de paz, dai-nos entrosamento com Teu Espírito Santo, para que possamos viver com prudência, com dignidade, com paz, com sossego, com alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo. Amém.